Nós estamos falando muito sobre fé. E nós temos muito acreditado que existe um ambiente profético sobre nós. Tem dias ali na live de oração que eu percebo uma presença muito forte de Deus. E eu tinha vontade muito de sair ali daquela tela e ir sobre os irmãos e orar e ministrar. E colocar a minha mão sobre você e fazer você acreditar que Deus tem algo realmente poderoso para realizar na sua vida. E eu desejo muito que nesses dias não seja apenas dias onde você estará fazendo mais um jejum na sua vida. Jejum, aliás, para mim, irmãos, é uma forma de oração. Jejum é uma forma de você dizer algo para Deus, abstendo-se de uma coisa que te é muito importante. Eu não sei se ficar sem tomar café para você é simples, para mim não é. Para mim é algo que me mexe com as minhas estruturas, né? Mas nesses dias nós queremos que você acredite que verdadeiramente é um tempo novo de Deus para você. E eu coloquei o tema dessa palavra de hoje de fé inabalável. Você pode repetir? Fé inabalável. E eu quero aqui, nesses próximos 30 minutos, tentar construir com você uma convicção no seu coração, à luz da palavra de Deus. E eu escolhi um texto que eu desejo muito que isso seja verdade e seja real aqui no nosso meio. Está lá no livro de Atos, capítulo 19, verso 11 e 12. Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Você pode dizer amém? Como eu tenho orado para que Deus me use e use você nesses dias. Como eu tenho orado para Deus colocar nos seus caminhos. Hoje então, eu orei: Deus, coloque no caminho da tua igreja a oportunidade de nós sermos instrumentos de milagre na vida de alguém. Você gostaria de ser usado por Deus? Então deixa eu te dizer, abra sua boca e deixa Deus te usar. Você pode apontar o dedo para a pessoa que está do seu lado e falar isso para ela: abre a sua boca e deixa Deus te usar. Amém, irmãos? Então havia uma unção muito grande sobre a vida de Paulo naqueles dias. E a Bíblia está dizendo que Deus fazia milagres extraordinários. Milagre por si só, ele já é algo grande. Mas a Bíblia está dizendo que Deus fazia milagres extraordinários. Verso 12. Olha só que interessante. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Irmãos, eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Olha só, eu vou fazer uma interpretação minha aqui, tá? Eu não sei te dizer se Paulo separava um tempo para pegar um lenço que ele usava e orar: Senhor, em cada pessoa que esse lenço tocar, cure essa pessoa. Eu não sei te dizer se Paulo, por causa da correria, talvez, daqueles momentos ali, se Paulo fazia isso. O que eu entendo por esse versículo é que as pessoas, movidas por uma fé tão grande, elas pegavam peças da roupa de Paulo por saber que havia uma unção sobre a vida dele e levavam, de repente, sobre um parente que estava enfermo, de repente sobre alguém que conheciam, que estavam ali sofrendo de uma opressão maligna. E a Bíblia aqui está dizendo que ao colocar essas peças da roupa de Paulo sobre essas pessoas, elas eram curadas e eram libertas de demônios. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa endemoniada perto de você. É algo muito doído. Eu já tive algumas experiências fortes nessa questão. Uma vez nós trabalhávamos eu trabalhava com crianças de rua, e nós pegamos uma índia. E ela desenvolveu uma habilidade de se comunicar espiritualmente com a sua mãe na tribo dela.
Todo dia, 6 horas da tarde, ela se conectava com a mãe e ficava possessa. E teve um dia, irmãos, que nós passamos mais de 3 horas orando com ela e não conseguíamos. E aí nós começamos a cantar. Castelo forte é o nosso Deus. Alguém é dessa época? A Laura ali não me deixa cantar sozinho. Começamos a cantar essa música, uma música lá das antigas, da harpa. Não sei se é da harpa ou se é da eu nem sei qual que é a outra que tem, para falar a verdade. Hã? É essa daí. A da Arca de Noé, né? E aí nós começamos a cantar. E aí essa menina começou a subir na parede como uma cobra. E aí Deus nos deu uma autoridade sobre aquele momento e nós oramos por ela e foi quase meia hora de ministração. E ela então se entregou a Jesus ali, foi liberta e foi todo um processo. E depois nós tivemos a oportunidade de encontrar com a mãe dela também. E vimos então todo um processo de restauração na vida dela. Então o que eu vejo aqui, irmãos, é uma fé tão grande, seja de Paulo, seja das pessoas que pegavam essas peças da roupa de Paulo. Havia uma fé muito grande sobre essas pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de frequentar a igreja de Paulo? Sim ou não? Ele não era bom pregador, não. Ou pregava demais. Houve uma vez que ele pregou tanto que um jovem caiu da janela e morreu. Não sei se foi porque ele não falava muito bem ou se é porque ele falava muito, né? E Paulo, gostava tanto de falar, e é nisso que eu acredito. Ele foi lá, orou com o jovem ressuscitou. O que ele fez? Voltou, pegou o microfone e falou: irmãos, continuando de onde que eu parei mesmo? Vamos lá. Não deixou aquilo abalar a sua fé. Mas quantos de nós não gostaríamos de ser pastoreados por Paulo, não é? Onde você vai, irmão? Estou indo na igreja. Qual igreja que você é? Do apóstolo Paulo. Por falar em apóstolo, domingo que vem o nosso apóstolo estará aqui. Apóstolo Sinomar, que vai pregar aqui domingo que vem. Quero que você não deixe de vir ao culto domingo que vem para nós honrarmos o nosso líder. Ele estará pregando aqui, inclusive, sobre fé e milagres. E eu creio que será uma palavra poderosa da parte de Deus. Quem de nós não gostaríamos de fazer parte da igreja de Paulo? Quem de nós não gostaríamos de participar de momentos assim, não é mesmo? Momentos onde o transbordar da glória de Deus era tão grande. Mas eu quero te dizer, eu acredito que como igreja nós iremos ver sinais acontecendo aqui nesse lugar. Deus não vai só me usar, não. Deus vai usar você para curar enfermos, para orar com pessoas oprimidas e elas serem libertas. Você pode dizer amém? Mas agora eu quero ler um outro texto. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Quem está falando isso? Quem está falando isso, irmãos? Paulo. Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo. E ele está dando uma notícia para Timóteo. Timóteo, Erasto, meu companheiro de viagem, permaneceu em Corinto. E eu tive que deixar Trófimo doente em Mileto. Aí eu quero te perguntar, você gostaria de fazer parte dessa igreja, desse Paulo aqui? Hã? Porque todos nós queremos fazer parte da igreja de Paulo, que até os lenços curam. Mas e da igreja de Paulo, que deixa um amigo doente? Você gostaria de fazer parte dessa igreja de Paulo aqui? Hã? O que mudou? Diga nada. A não ser a vontade de Deus sendo estabelecida. Por que eu quero fazer essa comparação, irmãos? Primeiro, porque eu vejo o mesmo Paulo, e eu não quero aqui aumentar nada na Bíblia. A Bíblia não precisa que nós aumentemos nada. Mas eu não acredito que Paulo simplesmente deixou Trófimo ali
doente. A Bíblia não fala o que ele tinha. Talvez poderia ser uma doença simples, sim. Talvez poderia ser uma gripezinha, e homem quando gripa tem a tendência de ficar muito ruim, né? Não sei. Talvez foi algo sério que impedia Trófimo de acompanhar Paulo. Mas eu não acredito que Paulo deixou de orar por Trófimo. Bom nome, Amanda, para você colocar no seu filho. Eu não acredito que Paulo deixou de orar pelo seu companheiro de viagem. Trófimo era lá de Éfeso. Ele era um gentio que se converteu, se tornou discípulo de Paulo. E a Bíblia fala em alguns outros versículos, lá em Atos, você vai ver Trófimo acompanhando Paulo em algumas viagens missionárias. Eu não acredito que Paulo simplesmente o deixou ali. Eu acredito num Paulo que talvez impôs as mãos sobre Trófimo, orou por ele, declarou cura sobre ele, mas nada aconteceu. Mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo não deixou a sua obra, não deixou o seu chamado e não deixou o seu ministério, porque Trófimo estava doente. E eu quero aqui rapidamente, então, fazer um paralelo sobre essas duas situações. Qual dos dois pastores que você escolheria? Sem dúvida alguma, a maioria de nós escolheria o pastor dos milagres. A maioria de nós escolheríamos ser discípulos do pastor dos milagres. Aquele pastor que ora e a pessoa é curada. Aquele pastor que ora e alguém foi ressuscitado pela oração do pastor. Uau! Eu quero caminhar com esse pastor, eu quero aprender com eles. Desculpa a liberdade aqui, mas eu quero fazer um exagero. Quero ir um pouco além. Qual Deus você escolheria? O Deus que manifesta na vida de Paulo grande poder e autoridade? O Deus que manifesta sinais sobre a oração de um líder e faz com que aquele líder, ao orar por enfermos, os enfermos são curados? Ou o Deus que escuta a oração também de um líder, orando, pedindo cura para alguém e nada acontece? Qual Deus você escolheria? Deixa eu te dizer algo. É o mesmo Deus. Você já viveu momentos assim? Aonde você viveu uma fé tão viva, você viu tanto poder de Deus se manifestando na sua vida, você viu o cuidado de Deus para com você, você viu Deus agindo de uma maneira que você nem sequer esperava. Quantos já participaram de momentos assim? Mas será que foi só eu que orou e nada aconteceu? E eu quero falar aqui de coisas simples também da vida. Quero falar também de coisas que Deus também se preocupa. Houve uma época, nós estávamos construindo a nossa casa, se eu não me engano. E nós queríamos muito viajar, como nós estamos querendo, né, amor? Viajar esse mês, né? Até agora nada. E aí, a minha cunhada viajou com o apóstolo e mais um grupo de amigos para São Paulo. E nos chamaram. E eu falei, não, a gente não pode ir. Nós não temos condições. E nós oramos com os meninos lá em casa, eles eram pequenos, não sei nem se vocês vão se lembrar disso. E aí nós oramos e falamos, olha, dessa vez não vai dar para viajar, mas se Deus quiser, Ele pode fazer um milagre na nossa vida. E nós oramos só assim. Agradecemos pelas viagens que nós já tínhamos feito. E agradecemos porque naquele dia nós também não poderíamos viajar, mas o nosso coração estava grato a Deus. E fomos dormir. Quando foi no outro dia, a minha cunhada me liga e falou assim, vocês querem vir? Nós já alugamos um apartamento e sobrou um quarto que cabe vocês 4. Nós já fizemos todas as compras, vocês não precisam pagar nada. Vocês só têm que vir. Sabe o que nós fizemos? Nós fomos. Nós fomos. Irmãos, no outro dia, 4 horas da tarde, eu já estava com o pé na areia. E aí, fomos para a praia.
Na hora que eu cheguei, que eu estou indo para o nosso quarto arrumar para tomar banho, o apóstolo Sinomar vira para mim: uma oferta para te abençoar um pouquinho nessa viagem. E aí ele pôs uma oferta aqui, R$800. Ele falou para você comprar picolé para os meninos. Eu falei: oba, mas vai chupar picolé muito aqui. Isso há 10 anos atrás, né? R$800 ele me deu de oferta ali, irmãos. É milagre? Para mim foi naquela hora. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou orando por um milagre em julho agora. Até agora não apareceu nada. Quem sabe Deus vai usar você na minha vida, amém? Se você falar amém é porque Deus vai usar. Brincadeiras à parte, irmãos. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Paulo. Eu não quero acreditar que foi uma fase na vida de Paulo onde ele cria muito e agora ele estava vivendo uma crise existencial onde ele não cria mais em Deus. Não, eu não quero acreditar nisso. Eu me recuso, porque tem momentos assim na nossa vida? Sim ou não? Tem momentos que nós temos uma fé tão grande, inabalável. Tem momentos que nós temos uma fé extraordinária. Tudo aquilo que nós oramos parece que acontece. E tem momentos que nós nem sequer conseguimos orar. Tem momentos que nem sequer nós temos vontade de orar. E aí o que eu aprendo então? Primeira coisa que eu aprendo, eu quero falar unicamente de duas coisas aqui. A primeira coisa que eu aprendo com essa dicotomia, digamos assim, desses dois Paulos aqui, é que a vontade de Deus, ela deve ser muito mais desejada do que a manifestação do poder de Deus em nós. A vontade de Deus na minha vida, ela precisa ser muito mais desejada do que a manifestação do poder de Deus. Eu gostaria de ver Deus manifestando na sua vida todos os dias? Claro que sim. Eu gostaria de ver milagres acontecendo na sua vida nesse exato momento? Claro que sim. Mas sabe o que eu mais desejo? É ver a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. E você não desistindo do chamado. Você não desistindo da promessa. Você não desistindo do seu ministério. Porque as coisas não aconteceram como você queria. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se a vontade de Deus para você hoje é um não? E se a vontade de Deus para você nesta manhã é um não? Talvez você está pedindo tanto por um milagre. Talvez você está desejando e você está crendo muito que nesses dias de 40 dias de jejum, parece estranho o que eu estou falando. Mas e se a resposta de Deus para você nesta manhã for não? O que você vai fazer? Você vai deixar de acreditar nele? Você vai deixar de servi-lo? Você vai deixar de segui-lo porque você ouviu um não? Ou talvez porque a resposta não foi do jeito que você imaginava? Então o que eu aprendo nesse primeiro momento é que a vontade de Deus, ela precisa ser muito maior na minha vida do que ver o poder de Deus se manifestando. Mas eu não estou dizendo que o poder de Deus não possa se manifestar na sua vida. Ele pode. Será que nós ainda vamos preferir a vontade de Deus quando nós ouvimos um não? Será que nós ainda vamos desejar estar com Deus quando nós ouvirmos um não dele? Qual é a atitude que você terá? Qual é a reação que você vai ter quando você ouvir o não de Deus? Você vai agir como um menino mimado? Como aquele menino que você tem que atender aos seus caprichos, às suas vontades, sempre que ele quer algo, você tem que dar, e o dia que você não dá, ele emburra com você e ele não quer mais nada com você?
Nós não podemos, irmãos, nos frustrar porque Deus não fez o que queríamos. Nós não podemos parar a nossa vida. Nós não podemos desistir. Nós não podemos abandonar a nossa fé porque Deus não nos atendeu. Nós não podemos deixar, inclusive, de congregar porque Deus não nos ouve mais. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana e eu até compartilhei com a Aida isso, aonde o pastor dizia o seguinte: olha, se você não quer vir mais à igreja, seja por qualquer decepção que você teve, seja por qualquer frustração que você teve, se você é daqueles que você não quer mais vir à igreja, você também não merece o céu. Porque se você não é capaz de estar junto com os santos que se reúnem na igreja, como que você quer estar no céu junto com todos os santos? Você não merece o céu. O céu é muito pequeno para você. Ele não te cabe. E isso me chocou tanto, irmãos, porque às vezes nós estamos talvez nos conformando com uma nova era vindo para a igreja, aonde nós temos os desengrejados, sei lá como é que fala isso. Aqueles que nem querem estar na igreja mais e que arrumam tantas desculpas. E parece que aquelas pessoas estão tão feridas e tão machucadas que acham que nesse momento nós estamos mandando recado para elas. Eu não estou mandando recado para ninguém. Eu só quero dizer para você o seguinte: se a igreja não serve para você, o céu também não servirá. Se a igreja não serve para você, o céu... E olha só, irmãos, que isso tudo aqui é um preparo. Tudo isso aqui é um treinamento. Tudo isso daqui é uma preparação para quando estivermos diante dele. Então o que eu aprendo com essa situação de um Paulo que até o seu lenço cura alguém, mas um Paulo que não teve a mesma resposta com seu amigo Trófimo ali, eu aprendo o seguinte: a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é grande, a vontade de Deus é maior do que os meus problemas, a vontade de Deus é maior do que o meu desejo, a vontade de Deus é maior do que tudo em mim. Não importam as circunstâncias, eu continuarei louvando ao meu Deus. Entende isso, irmãos? E eu não estou aqui para confrontar você e para te acusar de nada, porque só quem passa pela dor, só quem passa pela dificuldade, só quem passa pela angústia de fazer uma oração, de dobrar os joelhos na sua casa, de clamar, talvez de chorar, de urrar na presença de Deus, e você sai dali acreditando que vai dar certo, que vai acontecer, que os céus vão se abrir, mas aí nada acontece. Só quem passa por isso sabe do que eu estou falando. Só quem já teve uma experiência frustrada no altar de Deus sabe do que eu estou falando. Só quem talvez já perdeu algo que era tão importante e acreditava tanto que Deus iria agir e não agiu. Mas eu preciso aprender que a vontade de Deus na minha vida, ela é maior. Uma vez, irmãos, que eu entrego a minha vida para Deus, eu preciso acreditar na soberania de Deus. E eu preciso acreditar que a palavra de Deus é verdade, e ela foi escrita também para mim. E a Bíblia fala que os meus dias foram todos eles escritos e determinados. E aí, pode ser que você esteja ainda esperando um grande milagre, mas deixa eu te dizer algo. Sabe qual é o maior milagre que alguém pode receber na sua vida? A vida eterna, a salvação. Porque, irmãos, se nós não tivermos consciência de que nós não somos deste mundo, se nós não tivermos a certeza de que nós estamos aqui apenas de passagem, se nós não acreditarmos numa vida pós-morte, é tudo em vão isso daqui.
É em vão você estar aqui. É em vão você dizer que é cristão. É em vão você dizer que acredita em Deus. Porque nós acreditamos, existe uma vida após morte. E se existe uma vida após morte, minha mãe não está morta, ela está viva na presença de Deus agora. E ela está servindo a Deus, que era tudo que ela mais amava na vida. Eu quase fiquei louco quando a minha mãe morreu. Eu quase desisti de tudo. Eu tinha uma conexão tão grande com a minha mãe espiritualmente falando. Nós tínhamos uma conexão, uma ligação espiritual, várias e várias reuniões de oração. Deus usava a mim e a minha mãe juntos em dons de profecia. Ela falava em línguas e eu interpretava as línguas. Trem mais louco do mundo. Deus dava uma visão para minha mãe e terminava de dar para mim. Havia uma conexão muito grande. Eu internei minha mãe 8 horas da noite, quando foi 10 horas da noite ela faleceu. Ela teve uma parada cardíaca dentro do hospital. Durante muito tempo, eu morria de pavor de passar na porta do Hospital Santa Helena. Você acha que eu não fiz perguntas para Deus? Você acha que eu não me desesperei? Você acha que eu não tive vontade de abandonar a minha fé? E dizer de que vale? De que vale orar para Deus curar alguém e Deus curar, se Ele não pôde curar a minha mãezinha? Fé inabalável é uma fé que é firmada em Deus, no que Ele é e não naquilo que Ele pode me dar. Fé inabalável é uma fé que não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Porque, irmão, se eu não acreditar que o maior milagre que Deus operou na minha vida foi me tirar do império das trevas e me colocar no reino da luz, tudo é em vão, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou para o céu. O céu é o meu lugar. O céu é a minha casa, é lá que eu vou morar, é lá que eu vou passar a eternidade. Então, que Ele venha me buscar, porque eu vou morar no céu. Oh, irmãos, que milagre mais você pode desejar na sua vida, se Ele já te fez o maior de todos? Ele te deu a salvação, a vida eterna. O diabo não tem mais poder na sua vida. O diabo não tem mais domínio em você. Se cair algo na sua cabeça agora e você morrer, você vai subir levinho para o céu. Mas se você não aceitou Jesus como seu único Salvador, se você não entregou a sua vida, talvez hoje é o dia que Deus está dizendo para você: eu também te separei para ser meu filho. Você pode dizer amém? Qual é a segunda coisa que eu aprendo? Mais do que milagres, uma fé genuína e inabalável, ela vai produzir em mim obediência e perseverança. O resultado, irmãos, é apenas um detalhe. A cura de Trófimo é apenas um detalhe. As portas se abrir na sua vida é apenas um detalhe. Você receber a sua casa própria é apenas um detalhe. Você receber a cura que você tanto está buscando é apenas um detalhe. Você ter a sua casa restaurada é apenas um detalhe. Não importa, eu vou continuar obedecendo e perseverando, porque eu sei que o inimigo
não me toca. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer isso para ela: o inimigo não pode te tocar. Abra sua Bíblia aí em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Ele o protege, e o maligno não atinge. E aí eu quero encerrar essa palavra com um texto que já mexeu muito comigo e com a minha família, principalmente com a minha esposa. O trem tá esquisito aqui, tá saindo legal aí? Agora tá? Jó capítulo 23, do verso 8 ao verso 10. Se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, eu não o encontro. Já teve momentos assim na sua vida? Você olha para um lado, você não consegue perceber Deus. Você olha para o outro, você também parece que Ele não está nem aí para você. Quando Ele está em ação no norte, eu não consigo ver Ele agindo. Parece que está tudo perdido. Quando Ele vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Mas Ele conhece o caminho por onde eu ando. E se Ele me puser à prova, sairei como ouro. Sairei como ouro. Deixa eu te dizer algo, guarde isso que eu vou te dizer agora. A vitória que o Evangelho concede a mim e a você, não é ganhar sempre. A vitória que o Evangelho concede a mim e a você é não desistir nunca. Não desistir nunca. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós prosseguimos para o alvo, avançamos a carreira que nos está proposta. Não importa o que aconteceu conosco, se o mar parece agitado, eu continuo acreditando em Deus. Se o mar me submergir, ainda assim eu verei Deus estendendo a sua mão e dizendo: filho, creia, eu estou com você. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor?